Shalom, irmãos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo nesta semana. Nosso estudo hoje será na carta de Shaliach Shaul, apóstolo Paulo, que ele escreveu à comunidade de Éfeso. Bem, esta carta é considerada, então, o 49º livro da Bíblia e é o 10º livro do Brit Hadashah, da Nova Aliança. Nesse livro, nós podemos observar diversos ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo aos santos, à comunidade de Éfeso, lugar que ele visitou durante as suas viagens missionárias. A autoria do livro, então, é atribuída ao apóstolo Paulo. Ele escreveu Efésios durante a sua primeira prisão em Roma. Bem, no capítulo 1, nós vamos comentar, então, essa primeira parte. Nós temos o início com uma saudação dele, não tem muito o que comentar a respeito, mas logo depois da sua saudação, nós temos esta leitura, esse texto que nós vamos ler agora, do verso 3 ao verso 6, que diz assim, isso forma um parágrafo. Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que, por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que ele nos deu mediante o amado. Então, logo nesta apresentação, Shaul já faz uma alusão a uma verdadeira revelação sobre o princípio da nossa existência. Tem um ponto que nós precisamos realmente entender no que diz respeito a uma palavra bastante polêmica, que é predestinação. A predestinação diante do Criador. Então, devido a um atributo divino, um atributo do Eterno, que nós chamamos de onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Para o nosso Criador, não existe o tempo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Para o nosso Deus, tudo é uma coisa só. Então, pela sua presciência, que é uma parte disto, que ele já sabe antes, nós entendemos que ele sabe todas as coisas desde sempre, pela eternidade. Sendo assim, mesmo antes da criação do universo, ele contemplou a nossa existência com toda a sua sabedoria e escolheu os melhores da humanidade para serem seus filhos. Obviamente, esses melhores não significam mais perfeitos ou os mais aptos, pois todos seriam pecadores e sujeitos à condenação. Mas aqueles que ele sabia que seriam propensos a recebê-lo como Deus e Senhor, em detrimento, obviamente, dos que não se submeteriam à sua vontade. Então, ele já sabia quem iria ser subordinado e quem não seria. Por isso, ele nos escolheu com amor para que conhecêssemos o Messias, para podermos ser transformados de pecadores em santos e sem defeito na sua presença. Por que isto? Porque ele quer que esses seus escolhidos lhe rendam um louvor adequado para o seu prazer e propósito. Sim, porque ele tem
o direito de receber a adoração a que ele faz jus como Deus e Criador, similar ao direito do oleiro sobre o barro. Certo? Então, nós somos abençoados nisto. Vamos ler agora dos versículos 7 até o versículo 10, que diz assim: Em união com ele, pelo derramar do seu sangue somos libertados. Nossos pecados são perdoados. Isso de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós, com toda a sua sabedoria e entendimento, ele tornou conhecido a nós o seu plano secreto, o qual, mediante sua vontade, designou de antemão em conexão com o Messias e o executará quando o tempo for propício. Seu plano de pôr todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade do Messias. Irmãos, o valor do sangue derramado por Yeshua é inimaginável. Jamais nós vamos poder avaliar corretamente a sua importância. Por isto é que é tão sério quando alguém desvaloriza Yeshua e o seu sangue. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 29, tem um texto bem claro sobre isto. Diz assim: Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo e insultar o Espírito doador da graça divina? O escritor aos Hebreus foi muito claro nesse sentido, né? Então, nós precisamos realmente atentar por isto, porque nós somos privilegiados, irmãos, por termos tido acesso à revelação de um segredo do eterno. Um segredo é algo que só se conta para poucas pessoas ou para quem é de confiança. É um plano secreto que, de tão importante, só os filhos conseguem entender. Plano esse designado em conexão com o Messias para estabelecer a autoridade do Messias sobre todos, anjos ou humanidade. Vamos ver agora dos versos 11 e 12, de forma então outro parágrafo. Também, em união com ele, nos foi dada herança a nós, escolhidos de antemão, de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas para manter a decisão de sua vontade, para que nós, os que anteriormente depositamos a esperança no Messias, rendamos-lhes louvor proporcional à sua graça. Nós vemos que ele repete bastante isto. Essa eleição ou escolha que o Eterno fez antes de existir o tempo nos garante uma herança. De acordo com o seu propósito, herança essa para que é de convivermos na sua presença, na presença do nosso Deus, rendendo-lhe louvor por gratidão adequada à sua glória, que é apenas o que nós mal podemos visualizar por enquanto. Para nós, a glória de Deus já é maravilhosa, mas só vemos um pouquinho disto. Vamos ver agora do verso 13 e 14, que formam, então, mais um parágrafo do capítulo 1. Além disso,
Vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas que lhes oferecem libertação e depositaram sua confiança no Messias, foram selados por ele com o Ruach HaKodesh prometido, que garante nossa herança até que tomemos posse dela e, dessa forma, lhe rendamos louvor proporcional à glória. Então, nós ainda temos uma outra vantagem sobre aqueles que rejeitam Yeshua. Nós que ouvimos e confiamos, recebemos o selo de autenticidade como filhos, o Espírito do Eterno, que nos garante o direito de herança até a recebermos. Então, saberemos como render um louvor adequado. Na realidade, hoje nós sabemos bem fraquinho. O melhor que nós fizermos ainda é muito pouco em relação ao que o Eterno merece. Mas haverá um dia em que nós vamos saber fazer um louvor adequado. Vamos agora do verso 15 até o verso 23, de forma outro parágrafo nesse capítulo, que diz assim: Por essa razão, desde que ouvi a respeito de sua confiança no Senhor Yeshua e do seu amor por todo o povo de Deus, não cessei de dar graças por vocês. Em minhas orações, peço continuamente que o Deus de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e revelação para poderem ter pleno conhecimento dele. Oro para que ele conceda luz aos olhos do coração de vocês, para poderem compreender a esperança a qual ele os chamou, as quais ricas glórias existem na herança prometida por ele a seu povo, o quão imenso é esse poder, o seu poder, atuante em quem confia nele. Ele age com a mesma intensidade utilizada ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos e se assentar à sua direita no céu, muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, domínio ou qualquer outro nome que possa ser invocado no Olam Hazé, que é neste mundo, ou no Olam Rabá, que é o mundo futuro. Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica, que o seu corpo, que é o seu corpo, né? A plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Shaul sentia uma grande responsabilidade em estimular a comunidade a permanecer firme na confiança ou na fé. Nós também sentimos alegria quando encontramos comunidades ou grupos que estão afinados com o que nós cremos. E até mesmo quando encontramos pessoas individualmente, a alegria aparece quando nós sabemos que alguém compartilha a mesma fé, a mesma confiança que nós temos. Então, Shaul, ele visitou a comunidade de Éfeso, tinha uma identificação com eles, então ele se interessava em estimular com que eles continuassem firmes, porque ele tinha alegria, ele se alegrava com isto. É importante, nós também sentimos isto. O interesse de Shaul era que eles fossem sustentados pelo Ruach, dando-lhes entendimento e revelação, sem os quais é difícil viver uma vida plena com o Eterno.
Sem a ação do Espírito para esclarecer e fazer as pessoas verem, a tendência é de desvirtuar a comunidade por desvios doutrinários e causar a falta de afinidade com o eterno. É interessante a intensidade com que Shaul descreve a manifestação do poder atuante em quem confia nele. É o mesmo poder que fez o Messias ressuscitar entre os mortos. É o poder também de assentar à sua direita no céu. É um poder imensurável, pois tem a ver com o poder ilimitado que tem o nosso Criador e que está conosco. É o poder que exaltou o Messias Yeshua acima de todo nome. Esse poder está conosco e ele usará sempre que assim desejar. Então, olhem bem, irmãos, em nós, está presente em nós o poder, olha bem, o poder que tirou Yeshua da morte, que fez ele ressuscitar, sair daquele túmulo, e depois o levou ao reino do céu e o colocou à sua direita. Esse mesmo poder está conosco, irmãos, está dentro de nós. É o poder do nosso Deus. Começando no capítulo 2, o primeiro parágrafo está do verso 1 até o verso 3, que diz assim: Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, este mundo, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos seus pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus como todas as outras pessoas. A nossa realidade é realmente esta, que antes de conhecermos Yeshua, estávamos mortos. E este mundo ditava tudo o que fazíamos e o que sabíamos. Logicamente, não conhecíamos o nosso Deus. O mundo em que vivemos é dominado por um poder demoníaco que está autorizado por Deus a tentar as pessoas para prová-las. E a tentação é de induzir ao erro, para que os verdadeiros interessados em conhecer as virtudes divinas possam ser peneirados nesta vida. Só assim poderemos conhecer qual é a condição normal de condenados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Então, nós vamos saber como que é isto, nós vamos saber quem é realmente a separação dos bodes das ovelhas. Realmente nós seremos peneirados. O Eterno permite que aconteçam todas estas coisas, as tentações, todos os problemas, todas as mazelas deste mundo, para nós não nos conformarmos com este mundo. Então, aqueles que querem conhecer a Deus o farão. Vamos agora para o próximo parágrafo, que é do verso 4 até o verso 10, que diz assim: Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que, mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, ele nos trouxe à vida com o Messias. É por meio da graça que vocês foram libertados. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras
quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua, e porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança. E mesmo esta não é a sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não têm de que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. É incompreensível para nós o quanto a misericórdia de Deus é grande, pois, contrariamente ao comum dos seres humanos, ele, olhando todos os mortos andando neste mundo, que só vivem afastados da vontade de Deus, não os destruiu como nós merecemos, mas se dispôs a enviar o Messias para que pudéssemos receber vida, uma verdadeira ressurreição espiritual, sem merecermos. Ou seja, pela sua graça, nós fomos salvos. Com a ressurreição de Yeshua, ele também nos ressuscitou e assim garantiu que tivéssemos também um assento com ele no céu. A visualização dessa grandeza nos é inalcançável, pois nós não conseguimos enxergar o tamanho e o alcance desta graça. É interessante o comentário de Shaul, de que a nossa salvação veio pela graça por meio da fé, ou seja, a confiança. E mesmo esta fé, até essa fé foi um presente do Eterno, de nós concluímos que essa salvação não partiu de nós, não foi por algo que nós tivéssemos feito. Por isso não há mérito em nós para sermos salvos. Portanto, não temos do que nos gloriar. O que passamos a ser, o somos, porque o Eterno nos fez, para que em união com o Messias Yeshua, nós vivamos para as boas obras que foram preparadas por Deus para que as façamos. Não as boas obras que os homens definem como certo, porque não vamos atrás das orientações humanas, que são falhas, são fracas, são ineficientes, são muitas vezes mesquinhas. As boas obras verdadeiras são aquelas que o Eterno nos mandou fazer, aquela que nós recebemos instrução de Yeshua. O mundo, por exemplo, não espera, não considera como boas obras levarmos a mensagem de Yeshua, mas o Eterno, Yeshua assim nos ensinou, quer que nós levemos as boas novas a toda criatura. Essa é uma obra de grande valor para nosso Deus. Então, irmãos, vamos agora para o próximo parágrafo, do verso 11 e o verso 12. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior, vocês, gentios de nascimento, chamados incircuncisão, por aqueles que, apenas por meio da operação da carne, são chamados circuncisão. Naquele tempo, não tinham o Messias. Estavam alienados da vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus, e estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Bem, se para os judeus tudo isto era válido, ou seja, eles tinham recebido isso através da Torá, mais ainda os gentios precisavam encontrar isto. Pois os judeus, eles ainda tinham a Torá,
Os gentios não. Mas as nações viviam longe, com o detalhe, por que havia essa separação? Os judeus tinham a Torá, mas os gentios tão longe, porque eles viviam com outros deuses e filosofias religiosas que os afastavam muito do eterno. Como gentios não conheciam a revelação que estava nas mãos dos judeus, ainda que nem todos eram fiéis, não participavam das alianças que tinham em si as revelações do próprio Criador. Sem estas coisas, as nações viviam sem esperança. Agora, porém, vamos ver então mais um parágrafo do verso 13 ao verso 16 do capítulo 2. Diz assim: Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque ele mesmo é nossa Shalom, e de nós fez um só e derrubou a Meritzah, tá? Que é a parede, o muro, que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade em união consigo mesmo, e desta forma trazer Shalom e reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando deste modo essa inimizade em si mesmo. As nações que estavam longe da Torá foram agora chegadas pelo sacrifício e derramamento do sangue do Messias. Então, todas as nações que estavam longe, afastadas, agora chegaram por causa do derramamento do sangue do Messias. Só ele é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios que antes eram opostos, não pela religião, mas pelo muro espiritual que os separava, havendo mesmo uma inimizade por causa da Torá, pois as ordenanças do Eterno eram incompatíveis com o paganismo dos povos. Mas agora, dos dois grupos, o Eterno permitiu que houvesse apenas um povo, os dois fazendo parte de um corpo, o Messias e Yeshua, o corpo do Messias, que ao ser executado no madeiro, destruiu essa inimizade, e assim tanto judeus como gentios passaram a viver a mesma fé, ou a mesma confiança, e assim acabou a inimizade. Somos diferentes, mas somos irmãos através de Yeshua. O próximo parágrafo, do verso 17 até o verso 22, diz assim: Também, ao vir, anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe, e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que, por seu intermédio, todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele,
Toda construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo, em união ao Senhor. Sim, em união com Ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. O Messias veio para declarar a boa notícia de que a paz com o Eterno é para ambos, judeus e gentios. Que esta paz está disponível a todos, com acesso através do Ruach ao Pai. Agora, não há mais judeu ou gentio para compor o corpo do Messias, mas apenas aqueles que creem em Yeshua. O texto não diz que os gentios se tornam judeus e nem que os judeus deixam de ser judeus. Ambos se tornam filhos de Deus através de Yeshua. Os apóstolos e os profetas são o fundamento doutrinário e todos apontam para Yeshua. Sem ele, não existe edifício sustentado. Grupos que se dizem messiânicos, mas não valorizam Yeshua, são construções sem fundações. Mas os que são espirituais são, de fato, a habitação do Eterno. Então, nós temos aí o início deste estudo, essa análise da carta de Shaul aos Efésios, nossos primeiros capítulos. Então, essa é a primeira parte, e seguiremos, então, na semana que vem, com a sequência deste estudo.